Olá, Jales. Hoje trazemos aqui no nosso... Nós tivemos uma reunião e Olá, Jales. Hoje entrevistamos a delegada da DDM, Carla Cristina Martins Pereira, delegada de polícia desde 2008, iniciando sua trajetória no plantão policial de São Bernardo do Campo. Longe, hein, doutora? Bastante. Demacro de São Paulo. E o que veio fazer aqui, doutora? Nossa, uma longa história. Também já passei por vários lugares e já estou aqui e completou um ano. Com vasta experiência na investigação de crimes complexos de grande impacto social, destacou-se no combate à violência doméstica e de gênero. Entre 2009 e 2017, atuou como na delegacia da sede de São Vicente, tendo papel fundamental na elucidação de crimes relevantes. Posteriormente, trabalhou na Delegacia de Defesa da Mulher, onde recebeu diversos prêmios, e foram vários, né? Prêmio de Destaque Policial 2017, pelo esclarecimento de 2 casos de estupro. Quais foram esses casos? Já faz bastante tempo, mas é com relação a menores. Muito bom. Foram bem chocantes na região. Prêmio de Destaque Policial 2018 pela resolução de um caso triplo homicídio em tempo recorde. Foi muito rápido. Foi o companheiro, né? Ele alvejou a esposa e os filhos do casal. Foi muito triste também. Tudo isso graças à equipe, né? Nada se funciona a delegada. Sim, todo mundo empenhado, todo mundo ficou sensibilizado com a história, né? Crianças também envolvidas, a mulher, e aí agimos com rapidez, aí elucidamos em tempo recorde. Logo no próximo ano, destaque também policial pela elucidação de roubo qualificado e rápida prisão do agressor em uma tentativa de duplo feminicídio. Foi lá também? Foram todos na região ali da Baixada Santista, ali da Interseis. É onde eu fiquei a maior parte da minha carreira. Muito bom. Antes de mais nada, doutora, eu sei que você já está vendo aqui os nossos lanches naturais. O olho já correu aí. Essa hora dá fome, dá muita fome. E esses lanches são lá do Anderson. Lanches naturais, bom demais. Se quiser pedir também, o dia que estiver fazendo plantão como hoje aqui na delegacia, é só pedir que ele leva. Lanches naturais e sucos feitos na hora, entregas em Jales. Confira o cardápio e nossas promoções na página do Instagram, @b_naturais_delivery com Y no final. Ou envie mensagem pelo WhatsApp 17 99613 3940, lá do Anderson. Doutora, eu gostaria de iniciar até uma revolta, não minha, mas de algumas pessoas, citando uma lei, a Lei 14.541/2023, a gente já estava conversando aqui nos bastidores, que determina o funcionamento 24 horas das delegacias especializadas de atendimento à mulher, as DEANs. DEANs, né? Isso. E outros órgãos de apoio. Mas a implementação letal e desigual, com muitas delegacias ainda fechadas à noite e finais de semana. Por que, doutora, essa disparidade, esse não cumprimento da lei, se está lá regulamentado, por que não cumprir, no seu ponto de vista? Existem já algumas, né? A região de São José do Rio Preto já existe uma delegacia 24 horas, Delegacia da Mulher. Eu venho de uma região onde também existe a Delegacia de Defesa da Mulher em Santos, com funcionamento 24 horas, da qual eu era titular. E qual a importância disso? Primeiro vamos falar da importância e depois por que é tão difícil transformar DDMs em 24 horas. É importante porque a violência doméstica, geralmente, isso são dados estatísticos, ela acontece mais à noite e finais de semana. E a gente tem que ampliar os canais de acesso a essa vítima a fazer a denúncia. E a gente sabe que a DDM é um ambiente mais acolhedor. Imagina uma vítima que ela já tem um pouco de receio de estar fazendo essa denúncia por insegurança, por vergonha, ela se dirigindo até uma delegacia onde está tendo vários tipos de ocorrência, presenças masculinas, enfim. Ela se sente mais à vontade. A coação em si, né? Isso, ela se sente mais em estar indo numa delegacia da mulher. Então, quando essa delegacia ela permanece fechada da sexta à noite e só reabre na segunda pela manhã, olha só o que já aconteceu de violência aí no final de semana. Então, isso desencoraja, às vezes, ela vir
denunciar, e pode até acontecer o feminicídio durante esse período, né? Se ela não se dirigir a uma delegacia territorial, digamos assim. E porque todos sabemos disso, e porque é tão difícil a gente estar colocando em prática, né? Abrindo mais delegacias 24 horas. Infelizmente, a falta de efetivo, né? A gente, na região ali de Santa Fé, foi feita agora recentemente a reabertura do plantão 24 horas. Então, da delegacia do município, não a DDM. E já teve tanto transtorno em readequar escalas. A gente sabe que depende de concursos. Então, o efetivo, tem gente aposentando. Está muito enxuto, restrito, né? Então, a gente precisa ampliar através de contratação. O que depende? Contratação de mais. Mas o poder público, ele age, ele aciona, ele ajuda, ele auxilia ou não? Isso é muito relativo, depende de governo para governo. A gente sabe que em 4 anos sempre tem novas eleições aí e entram os candidatos aí. Então a gente depende justamente do governador para fazer essa abertura, a vontade política para fazer essa abertura de novos concursos. Então a gente sempre fica nessa expectativa da chegada de novos agentes para a gente poder readaptar isso aí, essa realidade. E digo mais, aqui no interior, infelizmente, se torna prejudicado pela extensão, né? Tem muitas vilas, cidades, municípios, então imagina como abrir cada delegacia 24 horas, como seria mais difícil, né? É uma realidade muito mais complicada. Entendi. Doutora, deixa eu retroagir um pouquinho aqui. Até o pessoal, os nossos seguidores, eles gostam de saber quem são os entrevistados. Eu falei aqui sobre a sua vida, mas eu não lhe perguntei a pergunta crucial. Quem é a Carla Pessoa? Cizico, eu sou filha de um investigador de polícia, então assim, eu digo sempre que eu nasci dentro da instituição, então eu acho que eu fui criada nesse meio. Então, já foi lapidada, já fui desde cedo. lapidada, então eu já sabia o que eu ia estar encarando aí pela frente, sabia que não ia ser fácil. Já era bruta já de manhã ou não? Não, eu não sou bruta, eu não costumo ser bruta, eu costumo seguir a lei, só isso. Costumo ser justa, sem mais nem menos, né? Cumprir a lei como tem que ser, apenas isso, sem abuso, mas também sem ser, de certa forma, displicente. É isso, fazer cumprir a lei. E logo que eu me formei em Direito, lá foi na época, ainda morava em São Paulo, ali me formei no bairro da Liberdade, ali na FMU. Conheço. Eu já estava direcionada já ao concurso da Polícia Civil como delegada de polícia. Como eu falei, é uma vocação. Eu acho que para entrar, é uma carreira muito árdua. Para você entrar, você tem que ter vocação. Realmente, a gente não pode fantasiar, dizer que é um cargo fácil, que é uma carreira que você só vai encontrar coisas boas. Não, né? A gente lida com tragédias do cotidiano, que atacam, avassalam famílias, tragédias complicadas, principalmente DDM, no caso de feminicídio, delegacias territoriais com latrocínio, enfim, todo mundo que chega até a delegacia não chega feliz, né? Aí a gente tem aquele atendimento acolhedor, humanizado, para acalmar e fazer aplicar a lei. Então, por isso que eu falo, sem ser de uma maneira brusca, porque a gente tem que dar uma atenção também para a vítima, né? E fazendo aplicar a lei. É isso. Mas eu estou muito satisfeita, apesar de ter todo esse cotidiano sabendo disso, né? De tragédias, e fazer cumprir a lei. Isso é prazeroso, é propósito de vida. Para quem tem essa missão dentro de si, essa vocação, se sente satisfeito, que é o meu caso. Muito bom. Esse deslocamento lá da capital para o interior te deu algum prejuízo? Você sentiu muito logo de início ou não? Cizico, como eu disse, eu estava numa cidade um pouco maior. Era uma delegacia de maior porte. Em que sentido que isso é diferente? Então, como é uma região de quase 500 mil habitantes, você tem uma estrutura também maior. Tem crimes em maior quantidade, né? Mas você tem uma estrutura maior, né? Para atendê-los. Para atendê-los. Então, você tem uma visibilidade, meios um pouco mais acentuados, digamos assim. Então, quando você vem para uma
às vezes uma comarca, uma cidade menor, existe, infelizmente, a gente tem essa falta de funcionários. Então, às vezes, a gente quer fazer uma investigação mais aprofundada, não que nós não podemos fazer, nós fazemos com maestria, mas assim, é mais custoso, entende? A gente tem que depositar mais energia aí para chegar nos objetivos. Muito bom. Me bateu uma curiosidade aqui, Carla, doutora Carla, me perdoe. Além da DDM, você também atende outros crimes, né? Jales, por exemplo, a seccional aqui atende outras coisas. E quando chega aquele pessoal, principalmente do sexo masculino, que ele se acha mais que todo mundo, e aí vê lá a delegada toda produzida, toda bonita, né? Delegada de polícia atendendo a ocorrência dele. Como que age a doutora Carla? Acontece, é verdade. E só complementando isso que você falou, nós atendemos todas as comarcas, as cidades, municípios. Às vezes eu acumulo Rubinéia, Jales, Santa Clara, enfim, não fico restrita só ao ambiente da DDM de Santa Fé. Mas eu vejo, por enquanto, vai ter uma turma agora de delegados, que acredito que em meados do ano que vem aí, eles se formem e vêm para repor o quadro. Por que isso se torna essencial e importante? Porque aí a gente fica restrito mais ao universo da DDM. Então a gente pode dar uma atenção maior, entende? Então vindo mais gente, repõe o quadro e a gente direciona mais para essa área. Porque quando você atinge e está atendendo vários, está se desdobrando, você não consegue se especializar, focar só naquilo, né? Então, de certa forma, causa um desgaste, prejuízos para o funcionário e a sociedade também se vê desprotegida nesse sentido, né? Nesse desdobramento, né? Então, eu não vejo como algo bom. Então, acho interessante essa reposição de quadro, sim. E quem é de DDM, trabalhar apenas com DDM. Inteiramente. Mas voltando ao que você perguntou, sem fugir da pergunta... Eu vou te apertar bastante aqui, viu? Não querer Pode ficar tranquila. Não estou enrolando, não. Mas, assim, a gente tem que se posicionar de uma maneira firme, né? Como eu falei, sem ser abusiva, né? Mas também sem deixar de impor o respeito. Então, não é porque tem aquele arquétipo, né? As pessoas têm aquele arquétipo ligado às profissões. Se é uma policial, tem que ser rústica, tem que ser agressiva, tem que ser... Não que não possa ser, mas ela pode também ser feminina, pode ser delicada, e há campo para tudo. Só tem que fazer cumprir a lei. É isso. Muito bom. Eu trouxe alguns dados aqui, até fiz pesquisas, né? Dados sobre mulheres. As mulheres representam aproximadamente 49,7% da população mundial. Total, viu? Isso daqui. Em Santa Fé do Sul, eu acho que... Eu até vou discordar um pouquinho disso daqui, porque um amigo meu me disse hoje, Berinjela, gostaria até de mandar um beijo, um abraço a ele. E ele me disse que a cada 3 crianças que nascem aqui na região, 2 são meninas e 1 menino. Então, assim, não discordo do Berinjela, o Berinjela já é mais velho, então segue o padrão que ele disse. Então, essa realidade vai mudar, vai ter alteração nessa, não sei. Eu tenho uma filha menina também, Tayla se chama ela. População total do censo de 2010, 29 mil em Santa Fé, 29.239. População feminina, 15.155. 51% da população, 51,8%. Com tanta mulher assim, doutora, você acha assim, você já disse, né? Trabalhando em uma DDM com população maior são os números de crimes. E Santa Fé do Sul, com essa quantidade de mulheres, isso também traz prejuízo? Então, é relativo. Embora exista essa quantidade de mulheres, por que a violência doméstica é tão predominante? É uma questão comportamental, de cultura. Nós sabemos, vamos dividir 50% cada lado. Mesmo assim, a violência doméstica se torna muito alta pela cultura do homem. Vamos colocar assim, mulheres de um lado, homens de outro.
Não é comum ver mulheres cometendo esse tipo de violência contra os companheiros. E isso é muito comum, o homem contra a mulher, por uma questão cultural, não é de quantidade. Mesmo que o número de mulheres supere o de homens, vai continuar existindo a violência doméstica em dados alarmantes. Você acha que muito por isso é por causa do machismo ou não? Sem sombra de dúvidas. Infelizmente, o machismo é a maior causa. Antes falavam-se que a violência doméstica acontecia por dependência econômica, porque a mulher ela não estava no mercado de trabalho. Claro, a gente sabe que isso é um dos fatores, né, que deixa a mulher vulnerável. Quanto mais vulnerável, mais você está sujeito a sofrer qualquer tipo de violência, não só doméstica. Mas a gente acredita que o machismo é crucial. A sociedade, ela está criando novos... ela está mudando, né? Então, a mulher está se colocando no mercado de trabalho, ela está se desenvolvendo, ela está tendo uma progressão, ela está sendo promovida, ela está ocupando lugares que antes eram dos homens. Já tivemos presidente mulher. Isso não é verdade? E não é presidenta, tá? É presidente. Dilma Posso te Rousseff. falar? Até o comportamento sexual da mulher mudou do passado. Não é mais aquela mulher submissa. Ela tem uma independência hoje, não só econômica, financeira, no trabalho, sexual também. Entende? Sim. Ela se colocou igual ao homem. O mercado ficou igual. Você entende? Então, isso despertou no homem machista, que ele ainda não evoluiu, essa violência. E o homem ainda, infelizmente, por ele não ter evoluído, ele traz ainda esses traços ainda arcaicos, né? Ele age com violência, aquilo que ele não está acostumado. Então, embora a quantidade de mulheres possa ser, de repente, maior que a de homens, vai continuar existindo a violência doméstica por conta desses traços machistas do homem. Ele tem que mudar essa mentalidade, né? Se adaptar a esse novo mundo que está em evolução. Muito bom. Doutora, dentro desse tema que você já disse, ó, eu também trouxe outro dado sobre violência doméstica. A violência doméstica cresceu 9,8% no Brasil, conforme o Anuário de Segurança Pública. Em 2025, uma pesquisa da Data Senado revelou que 3,7 milhões de brasileiros já sofreram violência doméstica ou familiar. Mais ainda grave, agressões físicas. De 2023 a 2024, cerca de 2,4 milhões de mulheres sofreram agressões físicas no país, com relação a medidas protetivas. No estado de São Paulo, houve aumento superior a 22%. Assim, é que a gente não dá para banalizar muito, mas a grande maioria dessas ocorrências são em bairros periféricos, não são? Hoje a gente não pode mais intitular como bairros periféricos. A violência doméstica hoje ela atinge todas as camadas, segmentos da sociedade. Vamos colocar dessa forma. É que o acesso, às vezes, daquela mulher, aquela característica da mulher que procura uma delegacia, pode ser uma característica mais humilde. Talvez aquela que já tem a condição financeira maior, ela procure um advogado e, através do advogado, aquele fato é comunicado à delegacia. Talvez vamos colocar dessa forma. Aquela que vai diretamente à delegacia presencialmente é aquela mais humilde, né? E lembrando que a gente hoje tem outros canais de denúncia. A gente tem o Disque 190, inclusive o BO eletrônico. 180? Então, isso. Então, o BO pela delegacia eletrônica, às vezes aquela pessoa mais humilde, talvez ela não tenha um acesso ou não esteja acostumada a usar aquele meio. Então, ela prefere ir mais até a delegacia de um modo presencial. Mas, assim, vamos dizer que assola todas as camadas da população. Mas lembrando que esses números a gente vê também como um aspecto positivo, de uma certa forma, essa crescente. No que o aspecto positivo? A mulher se sente mais encorajada hoje a denunciar. Antigamente, a mulher sofria violência de uma forma calada,
ela não levava ao conhecimento dos órgãos públicos a situação que ela sofria. Ela sofria no lar de uma forma calada, ou por vergonha, ou por dependência econômica. Enfim, era muito complicado, se você for ver, antigamente. Hoje não, hoje ela se sente mais encorajada, e é como eu falei, DDM 24 horas, o que ela faz? Esses números a gente vai ver aumentar, porque se a violência acontece mais à noite, final de semana, isso encoraja. Então, de certa forma, também, quando a gente aumentar o número de unidades de DDM 24 horas, talvez esses números também, a expectativa aumentem, mas não é porque talvez necessariamente a violência doméstica aumentou. É que nós aumentamos os canais de denúncia, então a vítima denuncia mais. E isso, é como eu falei, também qual o ponto positivo? Ela acredita mais no trabalho da polícia, que esse autor vai ser punido, o que antes era um pouco de descrédito. Eu me lembro que as pessoas falavam muito mal da medida protetiva. Não adianta para nada. Como não adianta para nada? Nós temos ali no nosso dia a dia vários casos de descumprimento em que o autor ele acaba sendo preso preventivamente. Nós sabemos que o descumprimento, a prisão daquele autor pode ser decretada para que ele se afaste definitivamente daquela ameaça à vítima. Então, assim, eu falo seguramente na prática. Então, acreditem na medida protetiva. E qualquer mudança de comportamento, se ele insistir, aquele agressor insistir a procurar a vítima por qualquer meio, ele pode ter a prisão decretada sim, mas a vítima sempre tem que levar ao conhecimento da delegacia, para a gente poder estar agindo. Então, cada vez mais a gente se aproxima das mulheres, da população, para encorajar e dar esse lado realmente acolhedor. Venham até nós que nós vamos estar agindo. Assim que eu disse e divulguei nas redes sociais, nos meus grupos que eu participo, as listas de transmissão, eu abri uma enquete para que fizessem perguntas. E dessas perguntas, eu selecionei apenas uma que vai em rebate com relação a essa última frase sua. Não quero que você perca o foco, que eu vou fazer outra entrelace em cima disso daí, tá? A pessoa disse o seguinte, ela pediu para que não fosse revelado quem era. Há prejuízo ao relacionamento em virtude da proteção legal e legítima à mulher? Uma pergunta. Homens podem sofrer acusações indevidas? É a outra pergunta. Qual a melhor alternativa para não prejudicar os relacionamentos? Eu acho que ele quis falar da parte do homem, do lado homem, e não somente a parte da mulher. Eu imagino que sim. O sentido que ele falou, se prejudica os relacionamentos, a mulher tomar atitude da denúncia? Isso. Então, realmente, se a mulher está... Nós não estamos ali para pregar contra casamento, relacionamento amoroso, não estamos para opinar na vida íntima do casal, né? Nós estamos para fazer cumprir a lei de uma maneira imparcial. Então, se aquela vítima ali, ela está nos relatando uma situação de violência, nós temos que apurar. Se for do interesse dela, se ela manifestar o interesse de pedir uma medida protetiva, nós vamos fazer o pedido. Se o Poder Judiciário conceder, aquele agressor vai ser afastado do lar e vai ser impedido de ter aproximação daquela vítima. Então, de certa forma, indiretamente, pode afetar o relacionamento do casal. Mas não é que quando aquela vítima, não sei se ele quis dizer isso, não é quando a vítima procura a delegacia, nós vamos estar pregando contra relacionamentos amorosos. Nós não somos pregadores contra relacionamentos. Vocês estão terminando casamentos, viu, doutora? Foi isso que ele disse. Não é isso, dá a impressão que é isso, que a vítima procura a DDM e a gente fala, não, separa que esse marido aí não é bom, não é esse tipo. Há muita denúncia infundada da mulher para com o homem? Então, isso é um movimento que tem surgido. Eu percebo que tem vários questionamentos aí dos homens nesse sentido. Existem, como tudo na vida, não é 100%. Então, existem algumas
denúncias que são infundadas, sim. Não posso dizer que 100% são verídicas. Por isso que nós temos que agir com imparcialidade, para apurar de uma maneira imparcial, né? A gente tem que aplicar a lei. Pode acontecer? Pode. Existe? Existe. Mas o número é muito ínfimo. E os homens que às vezes utilizam dessa justificativa de que a denúncia é inverídica, talvez seja para atacar, né, a Lei Maria da Penha, a Delegacia de Defesa da Mulher. Então, eles se apegam naquele, vamos colocar, não vou colocar números aqui, mas eles se apegam naquele caso em que foi comprovado que aquela denúncia não procedia, para generalizar. Então, só tem denúncia inválida, né? Nenhuma é séria. Então, ele se apega naquilo para atacar, entende? Para descredibilizar o trabalho da DDM e da Lei Maria da Penha. Doutora, você acha que com relação ao final da ocorrência, que é a audiência de custódia, muita gente está descrente, porque assim, ó, a gente vê tanta apreensão, tanta prisão feita pela polícia, tá? Que seja dito e bem feita, né? Bem redigida, inclusive, vai à audiência de custódia, solta-se o preso. A senhora não acha que essa descrença com relação a isso evita um pouco da pessoa ir fazer ocorrência? Olha, eu não posso... Puxo a orelha do... né? Realmente. Mas assim, é complicado. Aí não cabe a nós, da Polícia Civil, nós fazemos um trabalho tão dedicado. Infelizmente, eu não posso omitir ou mentir, dizer que quando chega na audiência de custódia, aquele autor ali, ele acaba sendo colocado em liberdade. Isso desestimula não só, eu concordo com você, não só a vítima, a sociedade e nós, enquanto agentes públicos. Mas a gente não pode desacreditar na justiça. Isso é até um apelo aqui importante você colocar isso. Vamos acreditar, vamos fazer a nossa parte enquanto vítima, enquanto sociedade, enquanto agentes públicos e sempre ter aquela sensação de dever cumprido. Seria pior, não é verdade? Você cruzar os braços... Cala consente, né? Isso, e não agir. Mas, infelizmente, eu acho que é algo a ser mudado. A gente tem que pressionar, né, o judiciário, essas audiências de custódia aí. Infelizmente, estão indo em outra vertente, outro posicionamento e não estão não estão cobrindo os anseios da sociedade. Eu acho que é isso. Eu acho que o Poder Judiciário ele teria que fazer cumprir as leis, a justiça e dar um respaldo para a sociedade. Porque nós trabalhamos para quê? Para a sociedade. Né? Muito bom. Eu vou polemizar um pouco aqui. Eu entrevistei... eu não entrei ainda em polêmica, tá? E eu gosto muito, até porque meu tamanho, né, condiz com isso, né? Eu sempre falo. Argumento, tamanho e conhecimento, né? São as três situações aí que eu particularmente eu tenho. Entrevistei aqui a Giovani, que é da Causa Animal. E aí eu fiz a seguinte pergunta para ela. Giovani, você acha que aquela carta escrita pelo Rafael Saraiva, que é o deputado da Causa Animal, que ele alegava na carta, estava explícito, que o interlocutor, o cara que cometeu os crimes contra os animais ali, esqueci até o nome dele agora, meu Deus, fugiu assim, Bocalon, Antônio Bocalon, que eles acusaram que havia alguém da polícia que era parentesco dele, e por este fato o processo não havia andado, a polícia não havia o prendido, mas assim, eu quero que a senhora dê o seu parecer também com relação à Polícia Civil. Não, isso não procede. A senhora recebeu essa carta? Não recebi, não tive conhecimento, mas assim, não procede, mesmo porque a Polícia Civil tomou desde o conhecimento do fato até a prisão desse suspeito, digamos assim, ela tomou todas as medidas cabíveis. Então, em nenhum momento ela se omitiu.
né? Inclusive, a representação pela prisão desse acusado foi pela Polícia Civil. Então, eu discordo. Foram seguidos todos os trâmites? Foram todos os trâmites cumpridos e te digo mais. Se existe um parentesco, esse parentesco foi uma mera coincidência. Você lembra, a culpa daquele agente não pode passar para outra pessoa. Se eu cometo um crime, meu pai não pode responder por esse crime. Se existe um parentesco ali, é por mera coincidência. Mas o que eu garanto é que a Polícia Civil fez todo o trabalho no rigor da lei. Tanto que ele foi preso em função de uma representação feita pela Polícia Civil. Você tem ciência se ele está ainda preso? Eu não sei, eu não acompanhei mais o caso, mas eu tive conhecimento que houve uma representação do delegado na época e ele foi preso. E assim, chocou muito a sociedade, a comunidade de Jales, a população, né? Foram vários crimes, né? Foram uma sucessão de crimes. E é uma das coisas que hoje a sociedade não aceita. Hoje as pessoas não aceitam essa injustiça, tipo de violência contra animais. A gente sabe como a maioria das pessoas tem um animalzinho nos seus lares. Eu, particularmente, sou apaixonada, né, pelos animais. É uma outra vertente. Tem muitos? Aí. Eu já tive vários. Nossa, eu tenho um xodó, assim. Eu acho que são anjinhos de 4 patas, assim. E eu até queria estar mais envolvida nessas causas aí, animais, porque realmente eu gosto. E então, pelo que eu pude, por eu gostar, eu acompanhei na época e vi que aquele agente, aquele acusado, ele foi devidamente preso por um trabalho da Polícia Civil. Então, eu discordo. Se existiu um parentesco ali, foi por mera coincidência. Muito bom. Só esse mês agora, tivemos 3 casos que eu até coletei a internet. Amputação, tiros e agressão. Você tem ciência desses 3 casos aqui, doutora? Entre sábado, dia 29 e segunda-feira, dia 1º, a capital, São Paulo, registrou atropelamento intencional, que foi aquele atropelamento e arrastou a menina, né, durante uma certa distância, uma tentativa de feminicídio dentro de um comércio e uma nova acusação do influenciador Thiago Schurtz. Você tem ciência disso? Então, Acompanhou os 3 casos? finais de semana. Foram nos finais de semana. Lembra o que eu comentei no começo aqui? Enfim. Por que é importante, então, a DDM 24 horas? Vamos colocar aí, tá vendo? Para a gente fazer tomarmos as providências até de uma maneira mais rápida, entende? Não que esses casos não foram dados a devida importância, deram, né? Mas uma DDM é melhor direcionar, fazer aquela atividade mais especializada. Mas voltando a dizer sobre esses fatos aí, vieram a público, a conhecimento de todos. São crimes bárbaros, chocantes, que, como eu falei também, além da causa ambiental, também a questão da mulher, a agressão, feminicídio, causa uma repulsa, um clamor público muito grande, né? Então, da mesma forma, tem que ser repreendido, né? Esses agentes, esses autores, têm que ser responsabilizados. Deixa eu fazer a leitura aqui da situação do Thiago Schutz. É Schutz, né? A dinâmica do crime, conforme relatado à Polícia Civil, teria ocorrido após a recusa da vítima, moradora de Sorocaba, em consentir uma relação sexual. Diante da negativa, Schutz teria reagido com violência física, incluindo enforcamento e golpes. A advogada da vítima destaca que, apesar de estarem juntos há 3 meses, foi a primeira vez que partiu para agressão física, embora já demonstrasse comportamento possessivo. Ou seja, a doutora aqui disse assim, não, tá tranquilo, foi uma vez só. Não. Foi a primeira. Então, pode ser a primeira, doutora? Pode perfeitamente. Digo mais, abrindo um parênteses nessa questão. Mesmo eles tendo um relacionamento amoroso, no passado, a mulher que era casada, ela achava que ela não podia se recusar a manter conjunção carnal com o marido.
achava-se isso. E o marido também achava-se, ainda acha, né? Dono daquela mulher. Tem muita gente que acha que casado eu posso fazer a hora que eu quiser. Isso. Existem pessoas que acreditam nisso. Então, é bom fazer esse parêntese, e esse caso se tornar realmente público e bastante divulgado, que a mulher, independente de estar num relacionamento amoroso, namorando, casada, noiva, ficante, ela pode recusar, sim. Ela tem a liberdade sobre o corpo dela. Então, assim, a gente está aqui para encorajar essas vítimas, que seja uma vez a agressão. Primeiro que a gente sabe que, por dados estatísticos, o autor que agride uma vez, ele vai agredir outras. Ele não para na primeira. Já é da personalidade dele. Então, ela tem que denunciar. Não tem que esperar uma segunda, uma terceira e acabar num feminicídio. Ela tem que agir prontamente. Qualquer sinal de alerta de algum tipo de violência, ela tem que denunciar. É isso. Por isso que a polícia amplia os canais de denúncia, para a gente romper esse ciclo aí. Não é terminar relacionamentos como... A polícia quer terminar relacionamentos. Não seria isso. A enquete vai ser essa semana. Mas seria colocar a vítima em segurança. Não é terminar relacionamento. Colocar a vítima em segurança. Evitar feminicídio. Muito bom. Doutora, em caso de estupro, quando acontece da gravidez, né, infelizmente, na concepção da doutora Carla, ela é a favor ou não do aborto? Imagina, se a vítima... Isso é uma opinião pessoal. Doutora Carla. Sim, é uma opinião pessoal. A mulher, ela pode dispor do próprio corpo. Imagina a mulher vítima de uma violência sexual, física, de uma moral, pessoa que ela não conhece. De uma pessoa que ela não conhece. Então, a lei confere esse direito a ela. Então, por si só, e se nós estamos, enquanto agentes públicos, para cumprir a lei, então nós vamos cumprir a lei. Sem mais, nem menos. No caso do atropelamento, na manhã de sábado, Tainara Souza Santos, de 31 anos, foi vítima de atropelamento intencional na saída de um bar. Imagino que o rapaz estivesse, né, com o teor alcoólico lá em cima. O agressor Douglas Alves da Silva, de 26 anos, macho, né? Isso é um macho, alfa, Tiranossauro Rex. Não apenas atingiu a vítima com um carro após uma discussão, mas a arrastou por mais de 1 quilômetro. Testemunhas relatam que após o impacto, o motorista teria acionado o freio de mão para travar as rodas e aumentar o atrito do veículo sobre o corpo da mulher. Testemunhas afirmam que Douglas teria agido por ciúmes, o que é mais ruim ainda, para não falar mais bárbaro, né? Nessa situação, digamos que a doutora está lá nessa ocorrência. O coração da doutora é humano e recebe todo esse tipo de informação. Como agir? Como a doutora Carla age numa situação dessa? Tem que agir rapidamente. Esse é o nosso papel, a nossa função. Essa vítima tem que ser os devidos cuidados de saúde, é claro, cuidarmos da questão da saúde dela, ela corria risco de vida, me parece que está internada devido à gravidade dos ferimentos. Foi amputada as duas pernas dela. As duas pernas. Então, ela está nesse período ainda. E uma característica desse crime, além por si só já ser um crime cruel... Bárbaro, né? Bárbaro. Ele tem requintes de perversidade. Isso chocou ainda mais, né? Ele várias vezes ali... Fora o motivo fútil, né? E o motivo fútil. Antigamente, né, o machismo, aquela cultura, achava-se que o ciúmes, né, enfim, não é o caso, mas achava-se que tinha legítima defesa da honra até. Não é o caso da moça, que ela nem mantinha um relacionamento amoroso com o autor, mas antigamente justificava-se, né, o homem ceifar a vida daquela mulher companheira para legítima defesa da honra, né? Ainda tinha esse pensamento tosco, desculpa colocar dessa forma, está correto, que nos dias atuais já não cabe. Então, essa alegação que ele deu
de que agiu por ciúmes, querendo mascarar, dar uma conotação, uma justificativa para a atitude que ele teve. Então, se eu estivesse na ocorrência, para mim é inadmissível. Para mim, é um agravante e não um atenuante. No terceiro caso, ataque com 2 armas em comércio. A sequência de violência teve um novo capítulo na manhã desta segunda-feira, novamente na Zona Norte. Desta vez no bairro Jardim Fontales, uma mulher foi baleada dentro da pastelaria onde trabalhava pelo ex-companheiro. A motivação do crime seria a não aceitação do término e fato de a vítima ter iniciado um relacionamento com outra mulher. É o negócio do machismo, não é? Sim. Traz de novo isso à tona. O cara acha que ele é dono de tudo e ele acha que ele está perdendo ou está sendo menosprezado por ter a ex-esposa, se relacionando com outra mulher. Verdade. Isso. Cizico, você tá pegando no pé da Zona Norte, hein? Eu fui criada na Zona Norte de mas São é Paulo. Por isso mesmo que eu fiz. Eu coletei bastante informação lá. Você separou, então? Sim, né? sim. Por isso que eu trabalho em DDM, aí eu já fui, né, especialista na área. Eu quero te atacar. Que eu venho da Zona Norte, então eu já estou preparada. Mas assim, realmente volta a dizer o machismo. Olha só, a mulher, o homem não está preparado para essa mudança da postura da mulher, dessa independência financeira, econômica, uma mulher que trabalha, uma mulher que iniciou um novo relacionamento. Antes a mulher ficava presa naquele relacionamento. Ela sofria calada até que a morte nos separe. Era bem assim. É. Hoje não, ele não está habituado a mulher querer se separar. É um direito dela. E quando ela inicia um outro relacionamento, a gente vê pelos dados que a gente acaba coletando no nosso dia a dia enquanto DDM. Independente do que seja o outro lado, né? Isso. Se é com uma mulher, se é com um homem, se não é com nada. Ai, Cizico, e os homens não estão preparados. Aí na cabeça daquele homem arcaico, machista, ela estar se relacionando com uma pessoa do mesmo sexo. Essa entrevista eu tô perdido, porque um monte de homens vão deixar de me seguir. Vai falar, olha, ele tá puxando o saco das mulheres. Mas entende que para o homem ele vai se sentir mais diminuído. O homem é arcaico, machista, violento. Ele vai se sentir mais menosprezado diante daquele fato. E isso tem que ser mudado. Enquanto sociedade, enquanto homem, parar com esse sentimento também de posse sobre a mulher. Ninguém é dono de ninguém. Então, isso tem que ser trabalhado, sim. Nós abrimos tanto o leque, opções de denúncia das mulheres, né? Mas agora a gente tem que também, eu acho que é importante, enquanto sociedade, ou questões de políticas públicas, trabalhar o homem também, para o homem perceber essa situação que a sociedade está mudando. É isso, acordem, homens. Doutora, além disso, eu gostaria até de mandar um abraço ao Assis Duarte, que é o repórter policial. Você já conheceu o Assis Duarte? O Assis da perua Kombi, que o Claudinei fica citando, que a perua tem que ser empurrada, enfim, e o Assis passa vergonha, esse tipo de coisa. O Assis Duarte é um senhor de 90 e não sei quantos anos, né? Ele vai me xingar. E o Assis Duarte até noticiou na Antena 102, essa semana, acho que ontem, foi ontem, eu liguei até para ele, que houve um feminicídio em Andradina, em que o ex-companheiro desferiu 54 facadas contra a ex-companheira. Agora imagine, a defesa desse ser, desse réptil, nem réptil, não pode nem ser citado isso, desse ser repugnante. Como se faz uma defesa dessa? Ele não tinha vontade de matar? Ora, com 54 facadas? O que vai se basear? Se a doutora pega uma situação dessa, qual é o sentimento? Bom, Cizico, realmente é complicada a defesa nesse caso. Enfim, a gente sabe que todos têm o direito à defesa, né? Mas vendo do meu lado, para mim, é um crime horripilante, cruel.
e demonstra aquele sentimento misógino contra a condição daquela mulher. É um crime de ódio à condição da mulher. Geralmente, esses golpes de faca, soco, qualquer outro instrumento, geralmente são direcionados até na face, no rosto da mulher, tentando desfigurar. Então, é um crime que se torna ainda mais violento porque é contra a condição pelo fato daquela vítima ser mulher. Olha a desproporção, como a coisa é ainda mais grave. Nós sabemos que pela questão física, o homem é mais avantajado que a mulher. Então, como que um homem pode agredir uma mulher? Sabendo, né? Agressão, claro, não é cabível em qualquer tipo de situação, enfim, entre homens e mulheres, homens e homens, enfim, a gente não está aqui para falar que a agressão é tolerada, mas ela se torna muito mais grave quando é o homem contra a mulher, justamente por essa questão física. Agora imagine, tantas facadas, qual é o intuito disso? É mais do que matar, né? É mais que isso. Imagine uma faca, o poder que isso tem sobre o corpo de uma mulher, e chegam a 50 facadas. Então é mais 54. do que 54. Então é mais do que o próprio interesse em matar. É um crime de ódio. A gente acrescenta isso. É um indivíduo que realmente ele representa risco para a sociedade. E a pena dele? Se torna mais grave. É aumentada. É aumentada. Em 1/3. Sim, é aumentada. Doutora, me mandaram 2 perguntas aqui no WhatsApp. A primeira pergunta é: existe Maria da Penha e crimes cometidos por mulheres aos homens, existe também? Claro que sim. Ó, tá vendo? O pessoal já tá... Eu não falei que tá surgindo esse movimento aí, o João da Penha, brincando. Então, claro que existe. Acho que a gente comentou um pouquinho aqui rapidamente, no comecinho, se existem falsas denúncias, abrangendo um pouco essa situação. Então, existe também. A diferença, gente, vamos lá, para vocês entenderem. Em termos de dados estatísticos, quando nós olhamos os jornais, as redes sociais, as mídias de qualquer gênero, o que nós vemos com frequência? Feminicídios, agressões de homens contra mulheres. Então, é muito mais comum homens agredindo mulheres do que mulheres agredindo homens, em termos de quantidade. Então, é muito mais comum. Por isso que criou-se a Delegacia de Defesa da Mulher, né? Foi criada com base nos desdobramentos da sociedade. E se a mulher chega a agredir o homem, geralmente é de uma forma menos grave, né? Você vê os casos aí, você mesmo relatou, cruéis, né? No final de semana, a moça foi arrastada. A lesão é muito menor, né? Isso, a moça não foi arrastada. Mas tem mulheres grandes, viu, doutora? Conheço mulheres grandes. Deus me livre. Tem uma menina chamada Renata que ela luta jiu-jitsu. Eu falo que se ela pegar algum homem, ela mata. Então, se ela pegar, mas geralmente, embora a mulher... Ela foi até para o campeonato mundial de jiu-jitsu esse ano. Não, eu imagino. Mas mesmo a mulher sendo, às vezes, robusta, forte, praticante de atividade física, como a gente, né? Ela, mesmo assim, ela é menos violenta que o homem. Então, por dados, não sou eu, enquanto profissional, falando, são dados estatísticos. Eu trago dados estatísticos. A mulher não é tão violenta quanto o homem. Então, quando a gente vê essas notícias aí, é comum ver homens praticando crimes violentos contra as mulheres. E é incomum mulheres praticando crimes violentos contra os homens. Existe, mas em menor proporção. São punidos? São investigados? São punidos? São. Mas da mesma forma que a gente fala para as mulheres, a gente fala para os homens. Tem que denunciar. Muito bom. Doutora, me mandaram uma pergunta também polêmica. Eu gostaria até que todo mundo, pelo amor de Deus, eu não sou preconceituoso, eu não sou racista, não me coloquem como isso.
fizeram a pergunta, eu vou fazer, tá? Vou tentar reformular de outra maneira, né? Não grosseira. Quando surge uma ocorrência lá na delegacia, na DDM, uma menina que nasceu menina, mas que ela não se porta como menina. Ela mudou todo o gênero dela, documentação, né? Ela já tem toda a documentação necessária falando que ela é do sexo masculino, ok? Tá. E ela é agredida por um homem, tá? Para a delegacia, a delegada, como é registrada essa ocorrência? É lesão corporal ou é feminicídio, crime cometido contra a mulher? Não, se ela se identifica como Mudou homem, a legislação, né? Mudou. Se ela se identifica como homem, ela vai ser atendida pela delegacia territorial comum, é a lesão corporal. Não está abrangida. E ela tem que estar documentada. Tem que estar. Não ou se ela se sentir. Se ela se sentir. Não precisa estar documentada. Ela se sente, né? Como ela se identifica. É isso. Entendi. Se ela se identifica como homem, ela vai ser tratada como homem. Porque imagina, você se sente como homem e ser direcionado a uma delegacia de defesa da mulher. Como você se sentiria, né? Então a gente tem que respeitar a maneira como essa pessoa se identifica, né? Então se ela se identifica como homem, ela vai, o trâmite ali vai correr pela delegacia territorial. Normal. A Lei Maria da Penha. E se o homem se sentir mulher? Aí ele vai ser atendido. Depende. Se ele se identifica como mulher, não é o gênero que ele ocupa. Não, porque se o homem ele se identifica como homem, às vezes, mas ele gosta do sexo masculino, né? Ele vai ser atendido na delegacia também. Então tem várias ramificações, então. É de acordo com o que ele pensa. Como ele se sente. Sentimento dele. Se ele se sente mulher. É a primeira pergunta que a delegada faz a ele? Ou a ela, no caso? Isso, pra gente ter aquele tratamento acolhedor, humanizado. Então, a gente vai atender de uma maneira... É o cabeçalho. Isso. Nome, telefone, endereço, se ele sexo. Como mulher, ele vai ser atendido na DDM. Então, a gente vai dar o tratamento de acordo com como ele se sente. O que ele melhor, aquela pessoa ali, aquele indivíduo do sexo feminino, masculino, como ele quer ser tratado. E a gente vai respeitar isso. Entendi. Aqui mandaram também a Lei Maria da Penha ter sido suficiente para proteger as mulheres ou ainda há lacunas a serem preenchidas, na sua visão? Não, claro. É uma lei maravilhosa, né? Ela trouxe várias inovações aí, mas está em constante, e assim deve ser, em evolução. Porque se a sociedade está em evolução, a Lei Maria Penha também, né? Então, assim, existem ainda lacunas, claro, admito isso, para melhorar, né? Para a gente estar adequando, mas isso depende de todos nós, não só agentes públicos, né? Depende de políticas públicas, sociedade, cobrar essas mudanças. Então, esses desdobramentos vão acontecendo de acordo com a evolução da sociedade. E com relação à violência psicológica, como disse aqui uma amiga minha, que todo dia ela fala comigo, então ela me pediu isso daqui. No trabalho em si, acontece muito caso do patrão cometer esse tipo de violência? E é registrado? Depende em que sentido que ela quer dizer, o patrão. Se for o patrão, não é uma situação de relação amorosa, né? Lembrando que as DDMs, elas contemplam, né, as atribuições, quando existe essa relação amorosa ou familiar. Mas intensa. Né? Porque o que quis? Devido ao número excessivo de crimes contra a mulher, crimes da violência doméstica contra a mulher. Então, criou-se as DDMs. Então, quis especializar esses atendimentos devido ao alto número desses casos. Então, esses crimes ocorridos no ambiente de trabalho, se não tiver conotação sexual, né, não são tratados na Delegacia de Defesa da Mulher, que tem atribuição restrita àquele ambiente doméstico ou familiar, ou crimes de conotação sexual, devido ao grande número e devido ao grande crimes graves, né, digamos assim. Então, se não tiver fora desse contexto, é atendido nas delegacias comuns, mas as atitudes também são tomadas, né? Existe, às vezes, a perseguição, falando
violência psicológica, a perseguição pode... O stalking, né? O famoso stalking, pode ser colocado dentro da violência psicológica, sim. E esses foram os desdobramentos da sociedade moderna hoje, né? Não se falavam, não existia a figura do stalking, da perseguição. E hoje, nos dias atuais, a gente percebe isso e é punido. A gente investiga e o agente é punido. Muito bom. O tempo correu, doutora. Já fizemos até 1 hora já deu 1 hora de programa. Doutora, eu gostaria de encerrar com a senhora, mas eu gostaria de agradecê-la antes, né? Foi um prazer muito grande mesmo conhecê-la. Foi a primeira vez que eu te vi. Tenho você nas minhas redes sociais, porém a gente não tinha muito contato, então hoje tivemos o contato pessoal. Está aqui a amiga dela também, nos bastidores também. Eu achei que era a delegada, cheguei cumprimentando. Oi, doutora. Ela falou, não sou a doutora, não. E seu nome é? Keila. Você trabalha e mora em Santa Fé. Trabalha com a doutora. Muito bom. Então bate em homem também, porque a doutora bate em homem também, né, doutora? Por fim... Só um pouquinho, só um pouquinho, bem de leve. Gostaria de agradecê-la novamente. É muito, muito prazeroso ter uma pessoa com um alto intelecto do que você detém aí. Você é muito inteligente. Parabéns. O seu trabalho aqui, eu acho que só vai acrescentar muita coisa aqui. A região precisava disso, de uma mulher de personalidade forte. Tá bom? Desejo-lhe sorte e que Deus acompanhe você em todos os lugares que você vá. Mas eu não deixaria de fazer a última pergunta, né? Não vai aliviar? Não, a última pergunta é bem básica, doutora. Para-se aí ou já projeta-se, pode-se projetar algo político a doutora Carla? Cizico, eu agradeço aqui a participação. Só queria abrir também um parênteses aqui, apresentar a Keila. A gente não para nunca, né, Cizico? Fique à vontade. A gente sempre arruma algo para fazer e para melhorar a vida das mulheres. Vem aqui, Keila, para todo mundo te conhecer. A Keila é assistente social de Santa Fé do Sul e a gente tem uma parceria muito importante com a prefeitura. Aí a gente não trouxe a Keila ali, abrimos um convênio com a prefeitura, trouxemos ela para a DDM para ajudar nesse tratamento mais humanizado. Eu sou muito amigo do prefeito, do vice, do Matheus Mesaros. Conversamos falei do Matheus, dei até moral pro Matheus. Falei, olha, um excelente profissional. Está aqui uma outra, olha que pérola aqui do Mura. A gente só apronta, né, Keila? A gente quer colocar as vítimas em segurança. Então, o acolhimento, aquele tratamento humanizado, a gente dá muita importância para isso, Cizico. É de suma importância. Então, a gente trouxe a Keila para colaborar. Obrigada pela oportunidade. Eu agradeço também o nosso prefeito Evandro Moura, a doutora Carla, toda a equipe. Fala para ele vir aqui. Está devendo a visita. Olha, prefeito, precisa vir aqui. Mas agradeço pela oportunidade, pelo acolhimento e pela junção de todo mundo para eu estar fazendo o meu trabalho lá junto com essas pessoas incríveis da delegacia também. Muito bom, parabéns. Será dado você. Precisamos de mulheres em todos os lugares. Eu acho que as mulheres tocam melhor as coisas, né? Não querendo puxar a sardinha, não estou. Não estou de maneira nenhuma. A mulher é mais consciente, né? Mais comprometida. Bem mais agradável, né, que o homem, né? O homem, pelo amor de Deus. A gente prende sorrindo. É isso mesmo. Que eles falam que eu prendo de uma maneira gentil, sorrindo, mas prendo. Fique à vontade, doutora. Fale no microfone e fale com o Jales. Gente, então agradecendo aqui o convite, fiquei muito feliz. Eu queria, mais uma vez, aqui colocar à disposição. As portas estão abertas à Delegacia de Defesa da Mulher de Santa Fé. Questão de novos desafios, a gente tem que sempre estar inovando, a gente sempre está caçando alguma coisa aí. Então, a gente está em tratativas aí junto à GCM, que já se manifestou favorável, já tentou nos procurar, ele, o comandante da GCM, a gente agradece aqui, para implementar um projeto que já existe em outros municípios, em outras cidades. A Bia Faile, o comandante. Isso, do patrulhamento dos guardiões da Lei Maria da Penha. Olha só. Coisa linda. Assim, estamos dispostas aí a alguns projetos, inclusive também com uma rede do comércio ali de Santa Fé. A gente lembra que a vítima, ela precisa, né, da ampliação desses canais de denúncia. Então, a gente vai ter projetos aí futuros de estabelecer o sinal daquela vítima em uma situação de violência doméstica
ela pode manifestar esse sinal e aquele atendente ali, aqueles funcionários do estabelecimento comercial, como eles deveriam agir. Então, a gente tem vários projetos aí, o ano que vem vai ter novidade aí, te garanto. Muito bom. Obrigado, Jales.